Salve, salve rapaziada do Capital Santista, eu sou o Fernando, sejam bem-vindos ao canal, novo vídeo aí de pós-jogo Santos e Corinthians. Pessoal, infelizmente não foi com vitória, saímos com empate, mas a sensação não é das melhores, né? Foi um jogo que esperávamos vencer, que esperávamos ter uma melhor atuação, mas não deu certo. O Santos terminou até com um a menos, né? A expulsão do Luan Pérez e depois teve também a saída do Lira por lesão. Então o Santos nos últimos minutos praticamente estava com 2 a menos. Então, se for levar em conta esse final, foi um jogo ok, mas o Santos teve falhas defensivas, o Brasão teve que fazer algumas defesas importantes, e eu não senti que o Hugo foi tão incomodado, o goleiro Hugo Souza do Corinthians, da mesma forma, sabe? Mas vamos passar por isso daí. O jogo de hoje, pessoal, foi pela quinta rodada, né? E a gente tinha expectativa de que o Santos podia evoluir com esse trabalho. Começou com um 3-5-2, que foi uma formação diferente. O Vojvoda não estava em campo, né? Ele tinha sido expulso no último jogo contra o Mirassol e a gente trabalhou com o auxiliar, né, dele fazendo esse trabalho de beira de campo. Alguns destaques que eu posso trazer, vou fazer os panoramas como a gente traz para vocês aqui, de números, tá? Bom, vamos lá. Eu já adianto que os números foram meio parelhos, tá? Mas não que isso tenha desempenhado bom futebol. Na saída de campo até o Neymar falou que um pouco do futebol ruim foi porque o gramado estava seco, que teve um problema na irrigação e o gramado ficou muito seco e a bola não rolava da forma que eles entendiam. Mas o Neymar também não fez uma grande partida, né? Vamos usar os números. Bom, grandes chances. Uma pro Santos e 0 pro Corinthians. Mas outros pontos que eu gosto de trazer aqui é finalizações. 11 pro Santos, 10 pro Corinthians. Então foi muito parelho, né? Já mostra um pouquinho. Defesa de goleiro. Dos do Brasão, 3 do Hugo. Escanteios, 4 a 6. Faltas, 20 a 15, né? Então tá numa média. Passes, 299 contra 383 do Corinthians. Desarmes, 19 a 19. Então, gente, não dá pra dizer que... posse de bola, desculpa. 44 pro Santos e 56 pro Corinthians. Então foi um jogo bem equilibrado nos números, mas foi um jogo que a gente esperava mais. Talvez até pro quem torce pro Corinthians esperava um desempenho melhor. Foi falado até que o Corinthians teve um melhor primeiro tempo, principalmente no final, mas que também quando tinha a bola não conseguia ser letal, né? Apesar do gol do Memphis lá, que foi uma jogada interessante, porque talvez foi a grande oportunidade deles no primeiro tempo até ali, e eles conseguiram já fazer o gol. O Santos conseguiu fazer o seu gol, diferente do Corinthians, que foi um contra-ataque. O Santos conseguiu ali na pressão, né? Forçou a zaga a errar, mas é claro que o ataque tem que fazer essa função, né? O atacante tem que pressionar, tem que forçar o erro do zagueiro, isso é importante. Mas também a gente ganhou esse gol com uma falha, porque se não tivesse a falha do zagueiro do Corinthians, a gente talvez não tivesse feito aquele gol naquele momento e a partida tivesse tido um rumo diferente. Então, não se mostrou um jogo construído pelo Santos, né? Uma jogada trabalhada, de pé em pé, ou até uma jogada longa, ensaiada, cobrança de falta, sabe? Não teve nada, gente. Então é complicado, a gente continua vendo um futebol abaixo. Melhor talvez do que a última partida, né? Contra o Mirassol, mas ainda foi um trabalho muito pobre. Tivemos também, né, hoje algumas mudanças na tática, tanto do 3-5-2 quanto nas peças. Então o Oliva jogou, logo no comecinho do jogo ele soltou um chutaço de fora da área, que se fosse na direção do gol, o Hugo poderia até pegar, mas seria uma defesaça, porque foi uma oportunidade incrível. Também a gente tem outro lance a ser destacado, que seria no finalzinho agora, teve uma falta pelo Neymar. A gente achou que ele chutou por baixo da barreira e saiu para fora, mas teve também a questão que foi falado que talvez acho que desviou no pé do Arão, né? É isso. Então o Oliva fez uma partida decente. Eu queria destacar o Rony, né? Defensivamente, até falado isso na GTV, que eu assisti, acompanhei a partida por lá, que defensivamente ele fez uma partida incrível, de fato. O Rony, como ala, ele cobriu ali muito lado da lateral e ele fez muitos desarmes, bloqueou chutes. Então, assim, para um lateral tá excelente. A questão é que ele é atacante, né? Enfim, o Santos não produziu para isso. O Gabigol fez uma boa partida. Não sei por que foi feita a substituição dele, a menos que ele tenha pedido por cansaço, algo do tipo. Foi um momento que ele estava melhor,
e talvez o Neymar não estivesse muito bem, pensando em recomposição, em ter um jogador mais de marcação, né? Talvez eu sacrificaria o Neymar, mas a gente sabe, né, seleção. Os membros da seleção brasileira estavam na vila acompanhando e pelo que o Neymar representa, eles jamais tirariam o Neymar por isso, né? Enfim. Bom, quem mais eu posso destacar? O Gustavinho também eu acho que fez uma partida muito boa, talvez, acho que foi a primeira partida como titular dele, bem interessante. Então é um menino aí que está em desenvolvimento e espero que ele tenha mais oportunidades, né? O Arão começou no banco, surpreendentemente, não sei porquê, entrou no segundo tempo. Teve até o entrever ali com o Gustavo Henrique na área do Santos e tal, mas pouco produziu no pouco que tinha lá, né? O Santos continuou tomando perigo, ele não deu aquela solidez defensiva que a gente imaginava, mas não digo que é a culpa dele necessariamente. O Adonis eu acho que fez uma partida bem decente. Teve alguns lances que ele fez a cobertura, conseguiu antecipar ali o atacante e fazer o bloqueio, então eu achei bem interessante. O Luan Pérez no final fez o que fez, né, pessoal? Quem acompanhou a partida viu, ele conseguiu tomar praticamente 2 cartões amarelos seguidos em 2 faltas seguidas e aí foi expulso. Estamos nessa. Mas é isso, pessoal. Então, próxima partida contra o Inter, né? Esse jogo já vai ser fora de casa, lá no Beira-Rio. Desculpa, Vila Belmiro. Perdão. Já vai ser na quarta-feira, dia 18, Vila Belmiro. E a gente tem a oportunidade aí de se destacar, porque o Inter não tem nenhuma vitória no campeonato. Até onde eu vi aqui o finalzinho da partida deles estavam perdendo, né, pro Bahia. E é uma oportunidade de a gente ganhar 3 pontos e dar uma aumentada, porque o Santos está com 6 pontos em 6 partidas. Começa a ficar preocupante, até pelo futebol que está desempenhando. Esperávamos que o Corinthians, com desfalques e em tese em crise pela pressão que eles têm, a gente esperava que o Santos podia se aproveitar disso jogando em casa, mas o Santos não conseguiu aproveitar a oportunidade de novo. Então, pessoal, é complicadíssimo a gente ver como é que vai trabalhar nisso daqui pra frente, né? Agradeço aí a todos pela atenção. Digo para vocês, se inscrevam no canal. Se puder contribuir com o nosso trabalho, deixa o like aí nesse vídeo. Também compartilhe esse conteúdo com quem gosta do Santos. E nos vemos no próximo vídeo. Pode ser de notícias, como pode ser também um vídeo de pré-jogo, né? Forte abraço, pessoal. Abraço.